Se você caiu aqui nesse vídeo, é porque você é um ou uma fisioterapeuta que atua ou que enxerga a possibilidade de atuar na reabilitação ou na fisioterapia cardiorrespiratória e você deseja, tem a vontade de ser muito bem remunerado e reconhecido por isso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E nesse vídeo eu vou te mostrar um método simplificado de avaliação e prescrição em reabilitação cardiorrespiratória para que você possa se sentir muito mais seguro ou segura para conduzir os seus tratamentos e assim consiga entregar para os seus pacientes muito mais resultado no menor espaço de tempo. E o melhor de tudo é que eu vou te mostrar como você vai poder ser um profissional mais reconhecido e mais bem remunerado ao aplicar tudo que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Independente se você quer ter um serviço físico, domiciliar, independente se você quer atender exclusivamente isso ou é um fisioterapeuta clínico, mas que tem muita insegurança para atender reabilitação cardiorrespiratória, esse vídeo vai te mostrar uma linha de raciocínio que você não conhece, que você nunca viu, e eu tenho certeza absoluta que vai clarear a sua cabeça e vai te encher de muita segurança, possibilitando que você tenha muito crescimento profissional e entregue muito mais resultado para o seu paciente. Eu queria te apresentar um caso. Esse paciente é um homem de 42 anos de idade que chegou aqui na Pulmocor numa condição como eu nunca havia visto num indivíduo dessa faixa etária. É óbvio que a pandemia veio para nos colocar numa posição de aprendiz novamente. É óbvio que ela trouxe muitos desafios, mas esse foi um grande desafio e eu tenho certeza absoluta que você vai entender o porquê. Esse paciente ele chegou aqui na Pulmocor após 46 dias de internação, dos quais ele ficou 41 dias em UTI, sendo 33 dias em ventilação mecânica invasiva, fez traqueostomia e a queixa principal era fraqueza muscular e relata tendo perdido 22 quilos. E o que mais me chamou a atenção é que ele chegou aqui na Pulmocor quase 2 meses depois da alta. Desde o momento da alta até o momento em que ele veio aqui para a clínica, ele estava sendo atendido em um outro serviço de fisioterapia. E quando ele chegou aqui para mim, falando que queria começar o serviço aqui, que ele já tinha interrompido o serviço com outro colega, ele não tinha condição muscular, de força, de sustentar o próprio braço para assinar um contrato. Esse quadro, de todos os quase 100 pacientes de pós-Covid que a gente atendeu aqui na Pulmocor ao longo do ano de 2021, este foi o quadro mais desafiador que eu encontrei. Mais desafiador. Um quadro em que qualquer coisa que eu pensasse dentro da caixa colocaria esse paciente em risco, haja vista que ele não tinha a mínima condição sequer de assinar um contrato. Quem o fez foi a esposa dele. E aí, a primeira coisa que eu pensei, vou fazer um teste de sentar e levantar com esse paciente para mensurar a força das pernas. E qual não foi a minha surpresa ao iniciar e finalizar o teste sem sequer uma única repetição. Ele passou todo o minuto tentando realizar uma única repetição. Perceba, o caderninho onde a gente anota os nossos testes, né? Foi realizado no dia 23/7, o paciente beta bloqueado, ainda assim com uma frequência cardíaca de repouso de 112 batimentos por minuto e uma pressão arterial de 100/60, saturando 95 em ar ambiente. Note, todos os campos da folha estão zerados, como você pode ver aqui do lado. Perceba o seguinte, olha o quão desafiador é esse caso. Esse é o paciente que eu vou te ensinar a tratar ao longo desse vídeo e eu tenho certeza absoluta que ao final você vai ter total condição de traçar uma linha de raciocínio objetiva e segura para este e para outros casos de pacientes que você também vai encarar. Mas antes de te mostrar o caminho, eu queria fazer uma provocação. Responda com toda sinceridade aí para você mesmo.
faça uma autoanálise. Com esse histórico e com esse resultado do TSL, com esse teste de sentar e levantar, você teria total segurança e clareza do que tem que ser feito? Você observaria um paciente desse e com total segurança, com total certeza, conseguiria traçar todo o caminho que você pode seguir terapeuticamente falando? A própria decisão de realizar um TSL e não um teste de caminhada de 6 minutos seria algo óbvio para você? Eu arrisco a dizer que não. Mesmo que você esteja no último ano do seu curso ou que você seja um recém-formado ou uma recém-formada em que as informações estão fresquinhas na sua cabeça, que você possa estar passando ou já tenha acabado de passar por um estágio de reabilitação cardiorrespiratória, quando você se depara com um caso desse, quando você se depara com um paciente desse, eu arrisco a dizer que você não teria clareza para poder pensar numa linha de raciocínio terapêutica, para poder conduzir esse paciente para uma condição de melhora da capacidade funcional. Se ainda assim você tiver 5, 10, 15, 20 anos de formado, isso aqui seria um desafio para você, eu tenho certeza absoluta, independente se você está num ambiente hospitalar, está habituado a atender esse paciente lá grave, sequelado, lá no seu ambiente hospitalar. Provavelmente, se você for atender esse paciente continuamente em casa ou no seu serviço pós-alto hospitalar, você também teria dificuldade, você não se sentiria seguro ou segura, você não teria clareza de raciocínio clínico para poder determinar etapa após etapa, passo por passo, o que você deveria ou não fazer com esse paciente. Acredite, um paciente desse assusta. Porém, sabendo como conduzir, se você tiver um método, e é o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, você conseguirá virar esse jogo. Você conseguirá ter a clareza límpida, translúcida, brilhante diante dos seus olhos do que você deve tratar em que momento e como você conduzirá esse quadro. Porém, eu já quero aqui fazer um alerta. Se você for um aluno dos primeiros anos ou dos primeiros semestres do curso e ainda não tenha tido contato com essa disciplina, não saiba nem do que eu estou falando, olha, talvez esse vídeo não seja para você. Ou, se mesmo formado ou em vias de se formar, você já tenha plena convicção de que já chegou onde deseja e não tenha mais vontade de crescer, olha, com toda certeza esse vídeo não é para você. Agora, se você entende que é possível pegar esse paciente e, num espaço de tempo razoável, e eu vou te mostrar qual foi esse espaço de tempo, você colocar esse paciente numa condição funcional oposta, inclusive superior a de antes da doença, se você acredita que isso é possível num método simples e seguro, esse vídeo é para você. Para a gente deixar bem claro, deixa eu te mostrar o impacto da nossa metodologia na vida ou na carreira dos nossos colegas fisioterapeutas que já participam ou que já conhecem ou que já aplicam a nossa metodologia. Olha só. É absurda a diferença. Eu escuto isso dos meus pacientes. Eu assim, nossa, você não é só mais uma fisioterapeuta. Você é a fisioterapeuta, sabe? Hoje eu não, para falar que eu não tenho vaga, hoje eu dei alta para uma paciente, eu vou abrir essa vaga e já tem 2 querendo avaliação. Eu falei, cara, não é um. Eu consigo hoje fazer boas avaliações, traçar uma boa conduta, uma boa prescrição de tratamento e vem colhendo muito resultado bom. Os pacientes têm percebido isso. Foi o Otávio que me ensinou, que me ajudou, que me deu segurança. E eu falo isso, gente, coração mesmo, porque se eu soubesse que há 1 ano atrás eu ia estar como eu estou hoje, porque o fato é, eu sou recém-formada, mas eu ganho bem. E hoje em dia eu consigo ter mais segurança, eu consigo ter mais clareza, mais objetividade na minha conduta fisioterapêutica. E até os pacientes notaram essa diferença, essa evolução no tratamento. E eu só tenho a agradecer ao Otávio e toda a equipe, porque se não fosse por eles eu não teria me tornado a profissional que eu sou. Mudei muita coisa dentro do próprio estágio, dentro da própria formação dos alunos, parte de teste funcional,
em parte de tratamento. Então tudo foi se modificando a partir de tudo que eu fui e que eu estou aprendendo com o professor Otávio. Eu separei alguns relatos textuais aqui e eu vou mostrar para vocês o que esses nossos colegas disseram. A Andressa, aluna nossa, falou: as aulas da escola do professor Otávio me deram todo o suporte e embasamento para tocar o serviço no qual estou. A Vanessa, o que mudou muito a minha visão foi sobre a alta do paciente com doença cardiorrespiratória. Com a escola da RCV, aprendi que esses pacientes têm que ter alta sim, que não são eternos, além de outros funcionais que foi acrescentando no ambulatório de uma faculdade que trabalho. A Emily: sou aluna do Otávio desde o Dominando a Reabilitação Cardiovascular. Eu estava no último ano da faculdade, ainda estagiando, aquela insegurança do me formei e agora sabia que queria essa área, mas não sabia como começar. Foi então que conheci o trabalho do Otávio, entrei num curso que ele tinha, o Dominando a Reabilitação Cardiovascular, e desde então aprendi como abrir o meu negócio, como realizar o tratamento fisioterapêutico, quantificando tudo, e graças a ele sempre atendi dessa maneira. Sempre fui muito segura em relação aos atendimentos, devido à base e o suporte dos ensinamentos do curso do Otávio. Tudo que conquistei até hoje, os pacientes, a evolução, os equipamentos, tudo mesmo, aprendi com o Otávio e com toda certeza, se não fosse ele, eu estaria sem pacientes, sem tratamento de qualidade e estaria no cheira florzinha e só para velhinha. Agora com a escola, eu me sinto muito mais segura. A Maria Tereza, a aluna nossa também, já colocou: já acompanho o professor Otávio há algum tempo e há pouco entrei para a escola. Foi e está sendo um divisor de águas. Já sou formada há bastante tempo e sempre tive dúvida com relação a fazer uma boa avaliação e certa insegurança com relação ao tempo de dar alta. Hoje vejo esse processo com muito mais clareza e segurança. Obviamente, meus tratamentos estão melhorando muito. Sei que ainda há muito a melhorar, mas não tenho dúvidas de que aqui na escola encontrei o caminho certo. Então veja só, nós vimos o depoimento de uma aluna que era recém-formada, estava no finzinho da faculdade. Agora mostrei o depoimento de uma colega que já está há mais tempo no mercado. O efeito é sempre o mesmo: mais segurança e mais resultado. A Kátia: tenho muito a agradecer, com certeza. Tive vários casos, a começar no trabalho de ambulatório de um hospital da minha cidade. Modifiquei toda a ficha de avaliação dos pacientes respiratória, acrescentei todas as informações que aprendi aqui, criei fichas, dias de reavaliação, hoje faço testes funcionais. Tenho pacientes pós-Covid que tiveram uma melhora bem significativa. Um, além da Covid, teve TEP, infecção do trato urinário, chegou bem debilitado e hoje, após 3 meses, já está marcando a sua pescaria. Tenho outro que inclusive coloquei no grupo, que teve Covid, pneumotórax, hoje está dirigindo, faz suas tarefas em casa, não tem mais fala entrecortada, chega com Borg 3, faz exercícios resistidos, melhor investimento. Além de todos esses depoimentos que você viu e ouviu, eu também quero mostrar para você que tudo que eu falo, tudo que eu aplico, tudo que eu ensino, reflete também no meu serviço. Eu quero mostrar para você que você também tem condição de aumentar o seu rendimento, o seu faturamento, trazendo mais resultado para os seus pacientes. E para te provar isso por A mais B, eu vou abrir alguns números aqui da minha empresa para você entender qual é o impacto real de que eu falei para você, de mudanças na nossa rotina, qual é o impacto que isso traz na nossa receita, no nosso rendimento. E eu vou mostrar para você toda a minha evolução, todo o meu histórico, desde o meu início até quando eu comecei a aplicar esse método, essa metodologia e o que eu tenho hoje. Tá? Então, olha só, eu quero chamar a sua atenção para esse relatório. Tá? Esse é um relatório que mostra todo o meu faturamento, o número de atendimentos do ano. Você nota que 3.750 atendimentos até o finalzinho de outubro e um total geral de faturamento de 165 mil reais nos 10 primeiros meses do ano. Lembrando que esse faturamento aqui, pessoal, é um faturamento da minha agenda, não é um faturamento da clínica. Se você olhar, todos são meus. Olha, Otávio José, Otávio José, Otávio José, particular, 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 particular.
Todos estes atendimentos são da minha agenda, não é o faturamento total da clínica, ok? Por quê? Porque tudo que eu vou te ensinar, tudo que eu vou te mostrar, se aplica ao que eu faço, ao público que eu atendo, obviamente, a um público semelhante ao que você atende. Então esse é o impacto na minha agenda, com os meus atendimentos. Mas acredite, nem sempre foi assim. Nem sempre eu tive uma média de R$ 16.500 de faturamento com a minha agenda por mês. Nem sempre. De 2004 a 2016, eu era um professor universitário, de carteira assinada, um bom trabalho, um bom salário. Eu tinha uma vida estável, eu era reconhecido por aquilo que eu fazia, mas de 2004 até 2016, a docência, a carteira assinada, o salário fixo era o meu único ganha-pão. Eu viajei o Brasil inteiro dando aulas, dando cursos. Agora, você quer saber realmente como que eu estava por dentro? Eu me sentia desvalorizado. A verdade é que eu não me sentia remunerado na mesma proporção em que eu trabalhava. Eu queria mais. Na verdade, eu merecia mais. Até que um dia nasceu esse bebezinho. A partir daquele momento, do momento em que a minha esposa me falou que estava grávida e principalmente daquele momento em que eu peguei nas minhas mãos, despertou em mim, e de novo, desculpe a emoção, mas despertou em mim a vontade de entregar para ele o mundo. Pegar o Antônio nas minhas mãos fez com que eu ficasse extremamente incomodado com aquilo que eu estava sentindo. E aí uma chave virou. Do incômodo, eu comecei a buscar uma saída. Falei, então eu já sei, eu vou abrir um consultório, vou abrir uma clínica, vou empreender e vou crescer, mas eu nunca havia tido meu próprio serviço. Na minha cidade, não existia um serviço como o que eu queria fazer, de reabilitação cardiorrespiratória. Veja, eu não sabia como fazer e o mercado não havia sido testado por ninguém, ninguém tinha feito. Ou seja, eu não tinha experiência para conduzir algo que é novo. Entende o tamanho do meu medo? Eu até já tinha atendido em outros serviços, atendia na clínica de um colega ou outro, enfim, mas algo que fosse meu, que as decisões fossem centralizadas nas minhas mãos, isso eu não tinha. E o medo, vou dizer para vocês, imperava. Eu morria de medo. Só que eu chegava em casa e eu olhava a minha esposa, olhava meu filho e eu falava, eles dependem de mim. Eu tenho a obrigação de prover, eu tenho a obrigação de entregar para eles o melhor que eu puder. Eu não vou ceder ao medo. E eu comecei a questionar o conceito de estabilidade. Eu comecei a pensar, será que eu ser funcionário de alguém que pode do dia para a noite me demitir, pagar os meus direitos e me colocar no olho da rua é realmente ter estabilidade? Será que eu não receber proporcional ao meu esforço, ao que eu entrego, é estabilidade? Será mesmo que o fato de todo dia 5 eu ter aquele dinheiro na conta depositado por alguém e que esse alguém pode não depositar, isso é a estabilidade que eu queria dar para minha família? E eu comecei a perceber que não, e que o medo não poderia me paralisar. Em dezembro de 2016, eu criei o meu consultório, e ele chamava, Dr. Otávio Plazzi, essa era a logo que eu utilizava, e eu comecei com o meu consultório dentro de outro serviço, mas eu tinha o meu consultório lá dentro. Até que o público foi crescendo, a nossa agenda foi enchendo, eu fui precisando de mais espaço e aí nasceu a Pulmocor, o primeiro centro especializado em reabilitação cardiorrespiratória de Catalão e região. Aí você pode pensar assim, mas poxa, foi fácil desde o início, né? Você teve muita tranquilidade. Eu vou te dizer que não. Os meus 2 primeiros anos foram terríveis. Observe, a minha receita total do mês de dezembro de 2016, e veja, esse é o meu livro caixa, eu tirei a foto do meu livro caixa, tá? Foi de R$ 4.388,18 e uma despesa de R$ 2.280, me dando um lucro total de R$ 2.108 no mês de dezembro.
Ah, Otávio, mas foi quando abriu, foi o começo, o ano seguinte foi melhor. Vamos ver dezembro de 2017? 4.365 de faturamento, tá? Se você olhar isso aqui, 4.000 foi o faturamento. Muito semelhante ao faturamento anterior, né? Então não mudou nada de um ano para o outro. Por quê? Porque eu estava cometendo os mesmos erros. Ah, Otávio, mas 2018 foi melhor. Vamos ver? Faturamento total de 2018, dezembro de 2018, 4.616. Ou seja, todo o ano de 2017, todo o ano de 2018 foram anos em que eu patinava. Foram anos em que eu faturava menos do que eu ganhava dando aulas. Mas de toda sorte, o que eu quis mostrar para você é que o meu começo foi terrível. Foi extremamente difícil, não tenha dúvidas que foi. Veja, 2019, o meu faturamento em dezembro, 8.749. 2020, dezembro, faturamento, 11.000, quase 12.000 reais de faturamento. E dezembro de 2021, 22 mil reais de faturamento. Tá aí, ó, 22 mil reais de faturamento. Eu quero chamar a sua atenção para que você entenda o seguinte: tudo que eu apliquei para virar o meu jogo de 4 mil reais de faturamento em 2018 para 22 mil reais de faturamento para dezembro de 2021 começou na minha rotina clínica. Começou na capacidade que eu desenvolvi de entender o meu paciente, de identificar as metas funcionais, de avaliar funcionalmente, prescrever objetivamente e adaptar critérios de alta ou implementar critérios de alta. Essa repercussão financeira que você está vendo, ela é uma consequência da metodologia que eu vou te ensinar aqui. Ela é uma consequência de uma mudança de postura profissional. O dinheiro não é o foco, ele é o resultado. O dinheiro não é o passo 1, ele é o resultado da caminhada. E o que eu vou te ensinar nesse vídeo, o que eu vou te mostrar nesse vídeo é como na sua rotina você vai poder implementar cuidados e medidas para que você consiga dar essa guinada na sua carreira profissional, tal qual eu dei na minha. Tudo que eu estou te falando aqui foi experimentado na Pulmocor e gerou o resultado que eu estou te mostrando, que eu estou te provando por A mais B. Tudo que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, tudo parte de um método que eu desenvolvi, que eu testei e validei. E hoje eu vou te ensinar aqui esse método, essa metodologia, e eu tenho certeza absoluta que vai abrir um campo na sua visão, um campo na sua mente, que você vai falar assim: por que ninguém me ensinou isso antes? Tudo que você vai ver a partir de agora nesse vídeo faz parte da metodologia PLASE de avaliação e prescrição que a gente ensina na escola da fisioterapia cardiorrespiratória. Tudo que eu vou te mostrar agora, empilhado, fez com que eu tivesse o resultado que eu tive. E eu tenho certeza que vai fazer com que você tenha esse mesmo resultado. Ou até melhor, por que não? Vou mudar a posição aqui para eu poder escrever, porque eu não sei se você se lembra, mas lá no começo do vídeo eu falei para você assim: olha, imagine se esse paciente chegasse até você, um jovem de 42 anos de idade, do sexo masculino, um advogado super bem sucedido, ativo, rígido, ficou com uma longa internação pós-Covid, foi entubado, traqueostomizado, perdeu muita massa magra, ficou quase 2 meses sendo atendido num outro serviço que fazia mais do mesmo e veio para a Pulmocor na seguinte condição: ele não conseguia nem assinar um contrato, não conseguia nem levantar de uma cadeira porque não tinha força para isso. Se você for pensar no método comum que todo mundo faz, e provavelmente é o que você pensaria também, você pensaria da seguinte maneira: então eu vou fazer 150 minutos por semana de aeróbio, vou fazer o exercício resistido 2 a 3 vezes por semana e aqui eu vou trabalhar em torno de 6 a 12 grupos com séries de 6 até 20 repetições
3 a 4 séries. Ou seja, o que a diretriz preconiza, provavelmente você não erraria. Poxa, você está seguindo a diretriz, seu resultado vai ser o mesmo de todo mundo. E no meu começo, eu também pensava assim. Eu também falava assim, então eu vou fazer o que a diretriz manda fazer, 150 minutos de aeróbico por semana, em moderada intensidade, vou colocar numa bicicleta, vou colocar numa esteira, provavelmente bicicleta, porque ele não consegue se sustentar em pé muito tempo, com equilíbrio, não tem força. Aí eu vou fazer treino de força de grupos musculares de membro inferior, de membro superior e tá tudo certo. Você ia atender como todo mundo, você ia ganhar o que todo mundo ganha. E desculpa a sinceridade, não pode reclamar. Por quê? Porque você está no conformismo, você está na média, você está no que todo mundo faz. Onde todo mundo faz, impera o menor preço. Muita oferta, pouca demanda, todo mundo faz igual, ninguém faz diferente. O paciente vai procurar quem cobra menos para fazer a mesma coisa. Tá tudo bem. Agora, se você quiser sair de 4 para 22 mil como eu saí, de 2018 para 2021, se você quiser praticamente quintuplicar o seu rendimento, você precisa oferecer para esse indivíduo aqui algo diferente. Por que ele saiu de um outro serviço e veio para cá? Ele saiu de um serviço do plano dele, não teve resultado, veio para um serviço onde ele pagou particular, mesmo tendo plano. Porque a gente pensa diferente. E é o que eu vou te mostrar aqui agora. Preste bastante atenção, pegue um papel, uma caneta, anote tudo que eu vou falar aqui para você, porque essa aula você nunca teve nem na sua faculdade, nem na sua pós-graduação. Vamos partir já metendo os dois pés na porta. Ninguém nunca te ensinou a pensar assim. Então o que eu vou te mostrar aqui, com toda certeza, você nunca ouviu falar, a não ser que você já me siga, já assista as minhas lives, enfim. Fora disso, eu tenho certeza que ninguém nunca te ensinou isso. Veja, por que eu fiz um TSL e não um teste de caminhada? Porque a queixa principal do meu paciente era fraqueza muscular esquelética. Se a queixa dele é fraqueza muscular esquelética, obviamente ele não consegue se deslocar numa velocidade muito alta. Um teste de caminhada, o resultado, ele não demonstraria para mim a realidade do que eu chamo de pilar da disfuncionalidade. Esse é um termo que a gente utilizou na nossa metodologia. Pilar da disfuncionalidade. Ou seja, a principal causa pela qual ele não está conseguindo executar as suas funções, tomar para si as suas decisões. Nesse caso, em específico, está muito claro e é lógico que é fraqueza. Ele não consegue sequer se levantar de uma cadeira uma única vez, sem apoio. Uma única vez, sem apoio. Então, se o meu pilar da disfuncionalidade é fraqueza, eu tenho o TSL, que é um teste que não só mede a capacidade física, o condicionamento desse paciente, como mede a força de membro inferior. Assim, é tão claro isso que existe consenso na literatura que se esse paciente, para fazer as 5 primeiras repetições, usar mais do que 15 segundos, ele já tem um indício forte de sarcopenia. Então eu estou falando de capacidade muscular, eu estou falando de força, de potência muscular. Obviamente esse é o teste de primeira mão para fazer com esse paciente. Lembre-se, independente do que esse paciente tem, a disfuncionalidade dele foi causada pela internação longa, pela síndrome pós-Covid, está tudo certo. Mas o que eu quero saber é, efetivamente ele realmente tem essa fraqueza de perna? Otávio, mas é só olhar. Para de só olhar, para de só qualificar, quantifique. Aqui eu sei qual é o total de repetições que ele fez em 1 minuto. 0. Eu tenho um número. Não só tenho um número, como eu tenho dados para saber que ele deveria fazer tantas repetições e não 0. Que o mínimo para uma pessoa do sexo e da idade dele é fazer X repetições e não 0. O primeiro passo para você mudar a sua história é parar de qualificar e quantificar. Só que não adianta quantificar tudo. Tempo é dinheiro, você precisa raciocinar. Por que o TSL? Por uma razão muito simples. A queixa dele é de extrema fraqueza. O teste de caminhada não vai me mostrar nada. O teste do degrau ele não vai conseguir fazer. O teste mais seguro para eu desempenhar e que vai me trazer luz para realmente
falência da musculatura dele, obviamente, é o TSL. O de 5 repetições ou de 1 minuto, de 5 repetições normalmente é usado para pessoas com mais de 60 anos. Mas, se ele não fez nenhuma, ele gastou mais do que 15 segundos para fazer 5 repetições. Então ele está com um diagnóstico funcional de sarcopenia. Já começa a montar o seu castelo aqui. Ora, se ele está com um diagnóstico funcional de fraqueza extrema da musculatura, esquece 150 minutos de exercício aeróbio para ele. Ele não precisa de 150 minutos de exercício aeróbio. Otávio, mas está escrito na diretriz. Tá, mas a diretriz ela pega um público médio, ela não pega ele. Esse é o nosso defeito, essa é a nossa dificuldade, é ficar tratando todo mundo igual. Uma caixa que se repete. Não! Isso não diferencia o seu negócio. Isso não leva você para um lugar diferente. Isso te leva para o mesmo lugar de todo mundo. Você vai ganhar o que todo mundo ganha. Pense diferente. Que se lasque 150 minutos de exercício aeróbico para esse paciente. Ele não precisa disso. O que ele precisa é de força nas pernas, força nos braços. O que ele precisa é disso. Então qual é a primeira meta que a gente estabelece? Força, aumento de força, ganho de força. O que a literatura diz? Pelo menos de 6 a 8 semanas de treinamento de força. O objetivo da sessão é aumentar a força. Primeira coisa que eu faço é aumentar a força. Treino resistido. Treino resistido. Já comecei a quebrar no primeiro slide de tratamento aqui para você. Esquece para esse paciente 150 minutos de exercício aeróbico por semana. Esse paciente não consegue nem ficar de pé. Como é que ele vai pedalar por 150 minutos por semana? Ele não consegue nem ficar de pé. Como é que ele vai andar por 150 minutos por semana em velocidade terapêutica? Esquece isso. Sai da caixa. Foca no que tem que ser feito. Observa a funcionalidade, o que tem que melhorar na funcionalidade desse paciente. É força. Mete treino de força nele sem medo. Agora, obviamente, para você poder fazer o treino de força sem medo, você precisa quantificar. De novo, veja, eu quero saber, ele realmente está fraco? Tá. Quanto? Veja, eu já tenho um TSL com 0, aí eu vou lá e faço um teste de força isométrica. Grupo a grupo que eu vou trabalhar. Flexão plantar no membro inferior direito, flexão plantar no membro inferior esquerdo. Veja, a panturrilha dele não suportava 35 kg de força. Como é que ele vai levantar 80 kg de peso? Ou sei lá, quanto ele, não lembro quanto que ele tinha de peso corporal, menos do que isso. Posterior de coxa, 11 kg de força. Do lado esquerdo, 14 kg de força. Extensão de joelho, quadríceps com 22 kg de força máxima. Do lado esquerdo, 23 kg de força máxima. Pelo amor de Deus, imagine você começar fazendo um exercício com um paciente desse, como todo mundo começa sem quantificar isso aqui. Otávio, mas como que quantifica isso? Você pode fazer um teste de um RM analógico lá na sua clínica, vai colocando caneleira, tem vídeos no YouTube ensinando isso para você. Ou você pode fazer com um aparelho digital, como eu faço, também tem vídeos no YouTube te mostrando isso. Vai lá, tá gratuito, vai lá e assiste. Agora, o que eu quero que você entenda? O raciocínio clínico por detrás disso. Agora eu sei exatamente quanto eu tenho que trabalhar de carga para cada grupo. Eu coloquei 3 exemplos de membro inferior aqui, mas a gente testa muito mais grupos. Todos os grupos que eu vou trabalhar, eles são testados. Por quê? Como é que eu faço agora para ter segurança? Veja, é um paciente extremamente fraco. Se eu prescrevo uma carga excessiva, eu mato ele. Estou exagerando um pouco, mas ele vai sentir muita dor, ele vai desistir do tratamento. Se eu prescrevo uma carga subclínica, uma dose muito baixa, ele não vai melhorar porcaria nenhuma. O que vai adiantar ele estar pagando pelo meu serviço se ele não melhora? Eu preciso de resultado. Para ter resultado, eu tenho que ter precisão. Para ter precisão, eu tenho que fazer teste quantitativo. Isso aumenta a minha segurança. Então, o que eu faço? Como eu faço essas medições bilaterais, eu faço uma média. Então, vamos lá. Do lado direito, a panturrilha foi 36,6. Do lado esquerdo, 35,2. Então, 36,6 mais 35,2. A média da panturrilha, vamos fazer uma continha aqui. 36,6 mais 35,2 é igual a 71,8. Dividido por 2 é igual a 35,9. Então aqui, olha, 35,9 é a média.
das duas panturrilhas. E assim eu vou repetindo para todos os grupos. Como é que eu vou prescrever agora? É um paciente com extrema fraqueza. Porém, quando você prescreve num percentual do que ele efetivamente tem, você não tem risco. Só que o bom senso pede que você tenha um pouco de prudência, pelo menos nas 2 primeiras semanas. Por quê? Esse paciente já sofreu demais, esse paciente já teve uma internação em que ele foi muito invadido, ficou muito debilitado, não conseguia nem sentar na cama sozinho, enfim. Então, o que eu faço? Eu começo com 40% disso. Então, 40% de 35,9 é 14,3. Ou seja, eu vou começar o exercício dele nas panturrilhas com uma resistência de 14,3 quilos. E assim, eu vou fazendo em todos os músculos que eu vou trabalhar. Assim eu fiz com esse paciente. E aí, como é que eu trabalho? Veja, se o meu objetivo é aumentar a força, aonde está a lógica de eu fazer 20 repetições? Você concorda que não tem lógica? Se o meu paciente faz 20 movimentos contra uma determinada resistência, isso mostra que essa resistência está relativamente fácil. Isso não vai gerar força. Eu preciso que seja difícil. Então eu trabalho séries de 6, 8, 10 repetições, no máximo 12 repetições. 3 séries, de 3 a 4, mas na maioria das vezes 3 séries. 3 séries de 6, 8, 10, 12. Fez as 12 com facilidade, eu aumento a carga e volto para 6. 6, 8, 10, 12, carga. 6, 8, 10, 12, carga. 6, 8, 10, 12, carga. Aqui, ó, 12, tá? Tá cortando aí, né? Otávio, como que eu sei que é a hora de aumentar a carga? Olha, entenda o seguinte. Se o paciente faz as 12 repetições nas 3 séries com a mesma velocidade, com a mesma facilidade, isso já mostra que a carga está adaptada. É hora de mudar, em qualquer uma das sequências. Se os 2 últimos movimentos da série forem mais difíceis, mais lentos, isso mostra que ainda está na hora de manter essa carga. Então você vê lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é hora de mudar ainda. Mantenha 6 até que ele faça 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está na hora de subir para 8. 8. Está na hora de subir para 10. 10. Subiu para 12. 10. 11. 12. Mantenha 12. 10. 11. 12. Aumenta a carga. Volta para 6. Isso para qualquer músculo. É o que eu ensino na minha metodologia. Por quê? Porque o objetivo, pessoal, é ganhar força. Se eu ficar trabalhando com carga acomodada, com o paciente conseguindo fazer bem essa carga com tranquilidade, ele vai fazer 15, 20 repetições. O meu tempo de melhora, de impacto aumenta muito. Aquele tempo inicial de 6 a 8 semanas que a gente fala para ter um início de adaptação de força, não uma melhora mioneural, mas um início de adaptação de força, melhora da condição miofibrilar, uma fibra mais espessa, uma hipertrofia propriamente dita, uma adaptação estrutural da fibra, 6 a 8 semanas, desde que seja uma carga de impacto funcional. Desde que seja uma carga efetivamente capaz de gerar esse incômodo. E foi assim que eu conduzi esse caso. Perceba que é completamente disruptivo, perceba que é completamente diferente do que a gente pensou inicialmente lá. 150 minutos de aeróbio, 2 a 3 vezes por semana exercício de força, até 20 repetições, em torno de 6 a 12, 15 grupos musculares. Gente, pelo amor de Deus, isso não é reabilitação cardíaca. A reabilitação cardíaca é uma prescrição individualizada para cada função que você quer devolver. Nesse caso em específico, a primeira meta era aumentar a força. Eu não estava preocupado com o condicionamento físico. Não tem como melhorar o condicionamento físico desse paciente se eu não tem nem força. Então, as minhas primeiras 8 semanas de trabalho, força, 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 força.
e o que sobrava de tempo eu fazia de bicicleta bem devagarzinho só para ele pedalar. E isso aqui, pessoal, de novo, você nunca ouviu ninguém falando isso para você. O que as pessoas ensinam é o seguro, é a meta, é a média, é o comum. O que eu ensino é o seguro, mas o que traz muito resultado porque vai exatamente no ponto que o seu paciente quer e precisa. O nosso foco, o foco da metodologia PLASE é devolver função, não é tratar doença, é devolver função. Veja, com as 8 primeiras semanas, do dia 23/7 até o dia 13/9, nós fizemos a primeira reavaliação. E esse paciente, ele saiu de 0 repetições para 26 repetições. Para esse indivíduo de 42 anos, 25 repetições é extrema fraqueza. Abaixo de 25, extrema fraqueza. 37 é o mínimo do normal. 45 é o ideal. Ele fez 26. Ou seja, nas primeiras 8 semanas, nós tiramos ele de 0, ou seja, extrema fraqueza, para uma condição de fraqueza muscular. Lógico. Ele não estava nem levantando da cadeira há 8 semanas atrás. Agora ele não só levantou, como levantou e sentou 26 vezes dentro de 1 minuto. E as primeiras 5 repetições ele utilizou 10,39 segundos. Já saiu da sarcopenia. Meta 1 atingida. Isso vende. Isso gera impacto. O paciente fica emocionado depois de um teste desse. Comportamento fisiológico. Frequência cardíaca aumentando dentro do limite esperado, saturação se mantendo, pressão arterial em comportamento fisiológico, a sistólica subiu, a diastólica se manteve, recuperação muito boa, comportamento fisiológico de tudo. Pensa no impacto que isso dá na venda. O que nós fizemos a partir dali? Começamos a trabalhar as 8 próximas semanas. E aqui eu já comecei a entender que além do treino de força, ele já tinha condição de trabalhar um aeróbio mais intenso, em moderada intensidade, mas com uma duração maior. E aí eu comecei a dividir a importância das duas. Por quê? Porque eu já tirei ele do pilar da disfuncionalidade da extrema fraqueza, coloquei ele na fraqueza, ele ainda precisa de ganhar força, ok? Mas ele também precisa de um aeróbio, porque eu preciso de um impacto maior agora. Só que veja, 150 minutos ainda é um foco muito distante. Por quê? Porque o ganho de força ainda é o meu objetivo. Ainda é o objetivo com esse paciente. E o que eu fiz? Um novo teste de força, mensurei novamente as cargas, ajustei a minha prescrição a um percentual agora de 60% do teste de força dele. Lembra que o primeiro contato foi de 40%, um contato mais prudente, mais tranquilo, mas agora 60%, por que não? E aí, realizamos o terceiro TSL, em que ele chegou a 36 repetições. Ou seja, muito próximo do mínimo do normal, que era 37. Então nós, em 16 semanas, retiramos esse paciente da extrema fraqueza do TSL 0 para um TSL 36, flertando com a normalidade. Eu até diria músculo normal. 36 repetições ele fez, teria que fazer 37, mas ok. Qual é a condição cinética da musculatura agora? A condição de normalidade. E qual é o impacto de ganho de força? Olha só, de julho a novembro, esse valor aqui é um valor médio, tá? É um valor médio. Vamos pegar primeiro aqui os membros superiores. Em julho, eu fiz a soma de todos os testes de membro superior e dividi pela quantidade nas duas referências, tá? Ele subiu de 28,5 para 56,5 de força. Então, 56,5 vezes 100 dividido por 28,5. Ele aumentou em 98,24% a força de membro superior dele. E olha, membro inferior.
subiu de 23,9 para 59,6. Então, 59,6 dividido por 23,9, 149% foi o ganho de força desse paciente em 16 semanas de trabalho. Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: esse paciente ficou 2 meses em um outro serviço que fazia o que todo mundo faz. E ele chegou aqui, depois desses 2 meses, não levantou uma vez sequer. Em 2 meses, ele saiu de 0 para 26 e com mais 2 meses, ele saiu de 0 para 36. Em 4 meses de trabalho, esse paciente ganhou quase 150% de força em membros inferiores. Nós mais do que dobramos, duplicamos a força que ele tinha quando chegou aqui em 4 semanas de trabalho. Sabe por quê? Porque eu apliquei a metodologia em que o foco é a disfuncionalidade. Eu não fiquei bitolado em diretriz. A diretriz, meus queridos, minha querida, meu querido que está aqui me ouvindo, ela norteia o nosso trabalho, ela nos dá níveis de segurança, mas ela não prescreve. A prescrição ela tem que partir de você. Você precisa construir um raciocínio e eu tenho certeza absoluta que tudo que eu falei aqui para você te deu mais clareza, mas se pergunte, será que se eu fizesse 150 minutos de aeróbio por semana, treino de força de 2 a 3 vezes por semana, eu teria feito isso com esse paciente? Teria tido esse resultado com esse paciente? Será? Será que facilita pensar como eu te mostrei? Será que agora, se esse paciente chegasse para você através dessa linha de raciocínio que eu te mostrei, você teria mais segurança? Aquela mesma pergunta que eu te fiz lá no começo do vídeo. Se agora esse paciente chegasse até você, você teria clareza do que teria que ser feito com ele? De qual seria o melhor caminho para ele? E se eu te disser que essa metodologia que eu acabei de te ensinar nesse vídeo com esse exemplo desse paciente, ela é replicável com todos os seus pacientes? E que você poderia ter essa mesma sensação de segurança, de tranquilidade, de saber o que tem que ser feito, se eu te dissesse que essa metodologia poderia te dar isso no seu dia a dia. É exatamente isso que a Escola da Fisioterapia Cardiorrespiratória ensina. E se você se sentiu segura ou seguro, se você agora enxergou um caminho para atender esse paciente, eu tenho uma notícia para te dar. Existe um próximo passo. Você pode conseguir ter essa mesma segurança, esse mesmo resultado com todos os seus pacientes, como você ouviu nos depoimentos que nós colocamos. Esse próximo passo é você entrar para a Escola da Fisioterapia Cardiorrespiratória. Você vai se surpreender com o que eu vou te mostrar aqui agora. Quando você entra para a escola, você se depara com uma metodologia já testada e validada por mais de 130 alunos. Você se depara com um guia que vai trazer clareza com o que você tem que fazer e nós dividimos isso em 4 passos. O primeiro passo que você vai ter que fazer quando entrar para a escola é o seu escaneamento, ou seja, você vai fazer um diagnóstico do seu momento atual quanto à segurança, realidade financeira e estabelecer sua meta. Uma vez que você fez isso, você vai partir para o segundo passo, que é a fotografia. O que é a fotografia? Nessa etapa, você vai precisar definir em ordem de domínio as suas habilidades, da que você menos domina para que você mais domina. Por quê? Se a gente quer te conduzir para um resultado, uma mudança como a que eu tive, de 4 mil para 22 mil reais, você não vai conseguir fazer isso como você está hoje. Você vai precisar de um método, você vai precisar de uma metodologia. Primeiro você vai fazer o seu diagnóstico de como você está e onde você quer chegar. Agora você vai fazer uma leitura, tirar uma foto sua e olhar assim, falar assim, olha,
isso aqui eu não sei, isso aqui eu não sei, isso aqui eu sei um pouco mais, isso aqui eu sei um pouco mais. Você vai identificar os seus pontos fracos. Uma vez que você identificou os seus pontos fracos, não adianta ficar só na teoria. Então, na construção, você vai implementar o passo a passo da metodologia PLASE, ensinado na Escola de Fisioterapia Cardiorrespiratória, para que você atinja os seus objetivos. E uma vez que você atingir os seus objetivos, nós vamos avaliar os seus resultados. Você vai colher os resultados da sua dedicação. Se você estiver satisfeito onde chegou, excelente, parabéns, nós vamos te dar um presente. Se você não estiver satisfeito, você vai fazer uma autoanálise, você vai entrar em contato com a gente e nós vamos te conduzir num processo de construção dessas novas habilidades. Ou seja, não é um curso, isso aqui que eu estou te mostrando. Se você pensa que é mais um curso, não, isso aqui não é mais um curso. Isso aqui é um programa de crescimento profissional. Isso aqui é um guia que vai te mostrar e te conduzir passo a passo para que você atinja a vida que você sonha, para que você tenha segurança e resultado. Otávio, mas na prática, como é que isso funciona? Olha só, a fotografia, que é o ponto ou os pontos onde você vai melhorar, a gente mede assim, essa metodologia que nós criamos. Olha, você vai responder as questões abaixo como nenhum domínio, pouco domínio ou total domínio, numa escala de 0 a 10. Total domínio 10, pouco domínio 5, nenhum domínio 0. Você pode utilizar qualquer nota entre 0 e 10, eu coloquei 3 marcos de referência. Mas se você falar assim, ó, eu não acho que não é nem 0 nem 5, acho que é 3, vai lá e põe nota 3. Tá tudo certo, tá? E para cada habilidade que eu considero as mais importantes para você ter sucesso, você vai dar uma nota de 0 a 10, tendo essas 3 referências como eu te passei. Então, gestão de negócio, marketing, organização e gestão de agenda, aplicação de teste, raciocínio clínico, critérios de alta, o quanto você domina isso. E aí você vai colocar isso, esse material fica disponível assim que você entra para a escola, tá? E aí você vai colocar em ordem de menor para maior todas as suas habilidades aqui. A que você menos domina para que você mais domina. Pronto. A sua fotografia está feita. Uma vez que você fez a sua fotografia, você vai encontrar um mapa para melhorar a sua habilidade, de acordo com onde você quer chegar. Bem claro. Um mapa como esse que você está vendo aí na tela. Olha, se você quer melhorar o seu raciocínio clínico, a sua capacidade prescritiva, primeira coisa que vai assistir, o curso que está dentro da escola, já aberto no momento em que você entrar, chamando Dominando a Reabilitação Cardiovascular, você vai assistir os módulos 4 e 5. Você assistiu, você marca um Vzinho lá. Assistiu uma vez, marca um Vzinho no primeiro quadrado, assim, ó. Vai lá e marca um Vzinho aqui. Assistiu a segunda vez, marca aqui. Cada roteiro de estudo tem a quantidade de vezes que você tem que assistir. Vai lá e assistiu. Beleza. Terminou de assistir isso aí, resumiu, tirou todas as dúvidas, está tudo bem? Passa para o segundo passo. Método PLASE domiciliar, módulos 3, 4 e 5. Assistiu, vai lá e marca. Terminou de assistir, está tudo certo, não tem dúvidas. Terceiro passo, assistir a gravação das aulas de quarta. Toda quarta a gente tem uma aula ao vivo com algum tema aplicável, prático, para você resolver no outro dia. Lembra daquela mensagem que a aluna colocou, falando que já no dia seguinte aplicou o conhecimento que ela aprendeu na aula? Foi nessa aula de quarta. Vai assistir às aulas de número 8, 1, 2, 6, 7, 11, 17, 19, 20, nessa ordem. Nossa, Otávio, mas dá muito trabalho. Você acha que para sair de 4 a 22 dá muito trabalho? Não? Tem que se dedicar. O que eu estou te dando é mastigado, prático. Você vai lá, assiste, resume, coloca em prática e eu vou estar do seu lado te acompanhando. Terminou? Vai assistir o TMI, um curso de treinamento muscular inspiratório completo. Tá lá, como avaliar, como vender, como prescrever. Tá lá, pronto para você assistir. Assistiu os módulos 3 e o módulo de bônus. Aí você vai se reavaliar de novo, lá naquele tópico 4 que eu coloquei. Percebam, isso é um método, isso é uma metodologia, tá? E isso realmente funciona. Vocês viram os depoimentos dos nossos alunos, ok? Beleza, Otávio, tô louca, quero saber, quero entrar, tô louco, quero entrar nisso aí, quanto custa? Pessoal, perceba, tudo que eu estou entregando aqui para vocês, tudo que eu estou entregando para vocês,
segurança de gestão, segurança de marketing, aprender a captar cliente. Se você faz ou fez uma pós-graduação, me responda uma coisa. Você aprendeu isso na sua pós-graduação ou na sua graduação? Você saiu da sua pós-graduação sabendo quanto cobrar pelo seu serviço? Como captar clientes? Qual a diferença de captação e conversão? Você saiu da sua pós-graduação completamente seguro ou segura, como eu te mostrei que a minha metodologia é capaz de te levar? Provavelmente a sua resposta é não. Porque eu também fiz pós-graduação e eu saí tão inseguro quanto eu entrei. E quanto que você paga numa mensalidade de uma pós? Eu já vi programas de pós-graduação custando de R$400 até R$1.600 por mês. Mensalidade. Sabe quanto custa a escola da RCV por um ano de aulas? Um ano em que você vai ter aula toda quarta-feira comigo ou com algum professor convidado. A gente já teve aqui professores convidados, professor Mário Pascoal, professor Juliano Gardengue, professor Daniel Lago, professor Chico Oliveira, professor Gabriel Gonçalves, de fisioterapia domiciliar, já deu aula dentro da escola, professora Maria Amélia, uma professora de pós-graduação muito boa de aula de UTI, professora Vanessa, professor Jorge, falando sobre aplicação, sobre como fazer o seu dinheiro render, professora Nathalie Gurgel, da Fortaleza do Ceará, Federal do Ceará, deu aula sobre Covid domiciliar, uma aula incrível. Todos esses professores e eu, a gente dá aula toda quarta-feira, ou um professor desses, ou eu dou uma aula para você. Quanto valeria isso? E se eu te falar que a anualidade da escola é provavelmente o que você pagou em uma mensalidade da sua pós-graduação que não te levou a lugar nenhum? Essa é a verdade. Se você sai de uma pós-graduação inseguro e sem saber nem como comprar, nem como cobrar, nem se faz contrato ou não serviu para nada. A escola custa R$ 997 por ano. O valor de uma mensalidade da sua pós. Você paga um ano disso tudo que você viu. Um programa que é capaz de fazer com você o que fez comigo, o que faz com os nossos alunos, te dá muito mais segurança, muito mais resultado. E se você quiser parcelar mensalmente, você vai gastar 2 pizzas grandes por mês para mudar a sua carreira. Se você já entendeu, já está tudo satisfeito, está tudo bom, logo aqui embaixo tem um botão, você vai se inscrever, você vai clicar nesse botão, vai se matricular, mas eu quero simplesmente responder isso aqui. Será mesmo que é para mim? Eu comecei esse vídeo falando para quem era, né? Eu falei que é para, se é você recém-formado, está no último ano do curso, já tem 5, 10, 15 ou 20 anos, está na UTI, quer mudar para o ambulatório, quer ter o seu serviço domiciliar ou físico, é para você? Sim, é para você. Você merece isso. Você merece ser mais valorizada, mais valorizado pela sua profissão. Ser mais bem remunerado ou mais bem remunerada na sua profissão. Você merece. E mais do que isso, seu paciente merece ter um resultado como eu te mostrei, que a metodologia é capaz de gerar. O seu paciente merece. Então sim, isso é para você. Você vai ter um ano de acesso. Às vezes você tem uma dúvida, uma dificuldade, você entra em contato comigo e você tem acesso a uma comunidade, a um grupo, hoje, com mais de 130 fisioterapeutas conversando sobre isso, um discutindo com o outro, um crescendo junto com o outro, um aprendendo com o outro, um comemorando a vitória do outro. Veja o valor disso. E mais, pelo amor de Deus, se você está até agora nesse vídeo, se você chegou até agora, poxa, você está vendo muito sentido no que eu estou falando. Você entendeu o que eu estou querendo te mostrar, você tem consciência do que eu estou te mostrando é o caminho. Então para de procrastinar, para de deixar para amanhã, vai agora ali, desce um pouquinho a tela, já faça a sua inscrição e já receba imediatamente acesso a tudo isso que eu te mostrei. E se ainda não for quarta-feira, na próxima quarta, você já está assistindo uma aula ao vivo, que vai te dar certificado. Os nossos programas são todos certificados dentro da escola. A gente dá certificado para todos os nossos programas que você concluir. Além disso, se você tiver em dúvida,
Eu não sei se você sabe, mas por lei eu sou obrigado a te dar 7 dias de garantia incondicional. Você assiste o conteúdo, se não gostar, em 7 dias eu sou obrigado a te devolver o seu dinheiro. Isso é lei. Só que tem muita gente que quando você compra um curso, você entra lá, tem uma ou outra aula aberta e só vai liberar todas depois que vencer esse prazo. Eu não só libero tudo desde o início, como eu dobro esse tempo de garantia para você. Eu não vou te dar 7, eu vou te dar 15 dias. Você vai assistir provavelmente 2 aulas ao vivo comigo nesses 15 dias, ou com algum professor convidado. Você vai poder maratonar, se você quiser, todo o conteúdo. No 14º dia, você não gostou da minha voz, do meu cabelo, do que você quiser, você vai falar assim, Otávio, eu não quero mais. Eu aperto um botão na plataforma e você recebe o seu dinheiro integralmente. Você tem 15 dias para experimentar sem medo, sem dúvida. Olha tudo que você quiser, faz tudo que você quiser. Se não gostou, eu te devolvo o dinheiro. Qual é o seu risco? Para de procrastinar. Agora é a hora. Chegou o momento de você mudar a sua história, mudar a sua carreira. Chega de deixar para depois. Este não é mais um curso que você vai comprar e não vai fazer. Você vai ter 1 ano de crescimento contínuo, semanalmente. Esse é o lugar onde você vai conquistar tudo que você espera, que você vai ter muito mais segurança e muito mais resultado na reabilitação cardiorrespiratória. Se você entendeu que esse é o seu lugar, se você está assistindo esse vídeo até aqui agora, chega de procrastinar, chega de deixar para depois. Logo aqui embaixo, clique no botão, se inscreva, que eu estou te esperando do lado de dentro. Até lá!